Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, seu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder. Olá, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Pituba, meu querido amigo, minha querida amiga. Bom estarmos juntos celebrando o nome do Senhor. Mais um momento de celebração, mais uma quarta-feira abençoada, depois de um dia de luta, de labuta, perceber o cuidado e a proteção de Deus e pararmos como povo de Deus, povo que ama a Deus, para adorá-lo e agradecer pelos livramentos, pelo cuidado, pela proteção. A Ele toda a honra
e toda a glória. A nossa igreja, ela continua realizando obras de ação social em favor das famílias que estão enfrentando dificuldades. Os irmãos e amigos não têm noção da quantidade de pessoas que têm nos procurado precisando de ajuda, principalmente neste início de ano. Vamos nos unir, vamos estender as mãos, vamos ajudar essas pessoas, vamos ser o braço de Deus, o olhar de misericórdia de Deus, a mão de Deus a cuidar dessas pessoas. Você pode fazer isso participando da campanha SOS Cesta do Amor. Oferte, mande sua oferta para esse número da conta que aparece aí e vamos juntos então nos envolver em amor e ajudar essas famílias que estão precisando de socorro. Contamos com suas orações e contamos com sua ajuda. E desde já agradecemos pela sua participação na campanha SOS Cesta do Amor. Os nossos pequenos grupos multiplicadores estão de recesso nesse mês de janeiro. PGM, Pequeno Grupo Multiplicador, tem o propósito de multiplicar discípulos. É uma das ferramentas da Igreja Multiplicadora, da qual a nossa igreja faz parte, da visão que a nossa igreja adota como jeito de ser igreja. E você pode fazer parte de um PGM, de um Pequeno Grupo Multiplicador. E assim que retornar logo em fevereiro, você já vai estar entrosado e conhecendo tudo, porque você pode entrar em contato com a nossa coordenadora, Andressa, cujo número do telefone está aí, e você pode então tirar suas dúvidas, ela vai te orientar e te ajudar a escolher o PGM que mais se adequa à sua realidade. A nossa escola bíblica discipuladora está na sua maioria das classes em recesso, mas tem uma classe funcionando. Se você deseja informação sobre esta classe e como receber o link da sala virtual para participar da nossa escola bíblica discipuladora, entre em contato conosco, teremos imenso prazer em orientar para que você e sua família sejam edificados no estudo da Palavra de Deus. Em fevereiro retornaremos com grandes desafios de leitura da Bíblia e de estudo da Bíblia. Tá bom? E por falar em leitura da Bíblia, estamos em plena campanha de leitura toda a Bíblia em um ano. E você está sendo desafiado a participar conosco. Entre em contato que nós vamos fornecer para você uma planilha para você ler toda a Bíblia nesse ano de 2001. A reforma continua, estamos aí firmes nas reformas, a obra está realizando. Nessa semana tivemos o desafio de remover parte do contrapiso do templo da igreja e já ir preparando para receber o piso novo, enquanto estamos nos preparando também para colocar o telhado novo. Ore por esse motivo, por esse desafio e oferte para a reforma. E em breve, se Deus quiser, no mês de março, estaremos reinaugurando o nosso templo, deixando o majestoso como majestoso é o nosso Deus. Nós também adquirimos cadeiras novas para acolher melhor os nossos familiares, cadeiras acolchoadas. Exatamente ontem fizemos o pagamento de mais uma parcela das nossas cadeiras. E você pode continuar ofertando para as cadeiras. O valor de cada uma é R$300. Escolha quantas pessoas tem na sua casa, escolha ofertar a quantidade de cadeiras relativas às pessoas da sua casa. E você vai poder nos abençoar e nos dar condições de pagar as parcelas sem dificuldades. Louvamos a Deus pela sua vida, pelas suas ofertas e na certeza de que não vai faltar recurso. E em breve veremos já quitadas as nossas cadeiras e podermos sentar num templo novo em cadeiras novas para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida. A campanha Mover de Oração, ela está em pleno vapor. Ela acontece 3 vezes por dia, às 6 horas, às 13 horas e às 9 horas. O objetivo é um grande número de pessoas da igreja e congregados que se unem para orar no mesmo horário, em favor do Brasil, em favor da pandemia, em favor da vacina, para que chegue logo essa vacina, né? Se Deus quiser, estaremos já começando aí esse ritmo de vacinação em todo o Brasil e nós vamos vencer essa enfermidade em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga eu creio e vamos avante que a vitória é nossa em Cristo Jesus. Com a oração nós venceremos e você é desafiado a orar conosco. Junte-se a nós então no mover de oração. E por falar em oração, baixe sua cabeça, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por esse tempo de culto, por esse tempo que podemos falar contigo. Muito obrigado pela tua presença conosco. Muito obrigado porque o Senhor nos ama, cuida de nós e nos protege. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que se une a nós neste culto.
E agora eu intercedo em favor desta vida, pedindo a tua bênção, a tua graça, o teu favor, as mais escolhidas bênçãos sobre a sua vida. Nós sabemos que na vida enfrentamos lutas, dificuldades, mas nós temos um Deus que cuida de nós, que nos abençoa, que nos protege. É o Senhor, o nosso Deus. Vai ao encontro deste coração e leve a tua paz, a tua graça, o teu consolo, que essa vida possa sentir o Senhor como o bom pastor que cuida de cada um de nós. A Ti, ó Deus, nós adoramos, a Ti servimos e rendemos graças. Muito obrigado pelo Teu amor e cuidado e conduza-nos no restante deste culto. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em fervente oração, vem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Se orares, porém, sem que o teu coração sinta a paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir que tua alma serviu, tudo deixando voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Quando tudo deixares voltar. Quando tudo deixares no altar. Amém. Deixe tudo no altar do Senhor. Nós estamos numa série de mensagens cujo tema é escolhas. E já falamos sobre alguns temas. O primeiro deles foi escolha ser amigo de Deus. O segundo tema é escolha viver a vida que Deus tem para você. E hoje nós falaremos sobre escolha ter momentos tranquilos com Deus. 2021 chegou, um novo ano, e é tempo de adotar novas práticas que vão nos colocar mais perto de Deus. E você é desafiado então a se unir em oração e buscar a presença de Deus. Eu quero ler com você Mateus capítulo 6, versículo 6, que diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto,
feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 6. Assim como escolhemos manter uma vida saudável fisicamente, financeiramente, emocionalmente, no aspecto relacional também, precisamos escolher atitudes certas que nos deem direção e nos impulsionem na nossa caminhada como cristãos para o cultivo de uma vida espiritual. Nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo deve ser o meu desafio e o seu desafio. Jesus Cristo é a nossa referência. Pastor, como eu faço para ser mais parecido com Cristo? Escolha ter momentos tranquilos com Deus. Essas escolhas podemos chamar de hábitos espirituais, práticas espirituais, cultura espiritual, inteligência espiritual. Deus está te convidando para conversar com Ele o tempo todo. Vou repetir, Deus, o Criador do universo, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade, está te convidando a ter uma conversa, bater um papo, ter conversas íntimas. E Ele mesmo te dá as dicas de como tornar esse bate-papo mais profundo, mais produtivo e mais relevante para que você possa conversar com Ele de maneira abençoadora. Eu vou reler o texto de Mateus 6,6 que diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. E então seu pai que vê em secreto o recompensará. Esse texto está falando sobre a nossa hora silenciosa com Deus. Como ter esse momento tranquilo com Deus, um tempo reservado, o nosso tempo de oração, o jardim de oração, a sós com Deus. É um momento reservado e deve ser diário, com a intenção de fortalecer o relacionamento com Deus e aprendermos mais sobre o nosso Deus. Aprendermos mais sobre Ele, o Senhor, o dono da nossa vida, o Criador da nossa vida, aquele que nos disponibilizou o seu manual de instrução. Nessa escolha, não significa que devemos ficar mudos, mas atentos e focados em Deus. Essa é a ideia. É um momento de intimidade, por isso ele deve ser realizado só você e Deus. É você com Deus, focado em Deus. Ou seja, mesmo que seja um tempo para falarmos com Deus, a prioridade é que ouçamos Deus falar conosco, que sintamos a presença dEle conosco, de maneira que sejamos alimentados com esse tempo a sós com Deus, esse tempo passado na presença de Deus. E em primeiro lugar eu quero destacar a importância de escolhermos momentos tranquilos para falar com Deus. A melhor definição de amor é tempo. É quando você dedica tempo a quem você ama. E nós dizemos, nós te amamos, Senhor. Às vezes cantamos, eu te amo, Senhor. Às vezes até escrevemos poesias. Senhor, tu és o meu amado. Por isso nós precisamos separar um tempo especial para estar com Deus, para conversar com Deus, gastar mais tempo com Deus. Com a correria que enfrentamos no nosso dia a dia, é escola, é trabalho, é trânsito, é compras, é comprar comida, é cozinhar, é arrumar casa, é correr, é estudar, é praticar esporte, são afazeres do lar, etc. Nós precisamos lembrar de separar um horário fixo, separado, planejado para nos aquietarmos e termos então comunhão com Deus. Termos então um relacionamento, uma conversa, um momento de intimidade. E às vezes a gente nem fala, só ouve Deus falar. E saiba que Deus fala. Você vai se surpreender, viu? Com quanto Deus fala conosco. Comunhão com Deus significa um relacionamento sem barreiras, um relacionamento sem empecilhos, um relacionamento sem reservas. Para isso nós precisamos entender que existem coisas que se colocam entre eu e Deus, entre mim e Deus, que promove barreira, obstáculo nesse relacionamento. Então esse tempo com Deus é um tempo que a gente tem para falar sobre essas coisas.
sobre os erros que cometemos, sobre os pecados cometidos, sobre os tropeços da vida e pedir perdão a Ele. A palavra de Deus fala que não vale a pena ficar correndo, falando demais, trabalhando demais, correndo daqui para ali. Isso tudo é correr atrás do vento, diz o sábio Salomão. Salmo 46, versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fomos criados para ter um relacionamento com Deus. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz assim: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Essa é uma descrição do tipo de relacionamento, de intimidade que Deus quer ter comigo e com você. Eu entrarei e cearei, vamos jantar juntos, vamos comer juntos, vamos sentar à mesa juntos. Não se senta à mesa com quem não se quer ter intimidade, com quem não se quer conhecer. Deus está propondo isso, Ele está dizendo que quer isso com você. Quando estou sozinho e tranquilo, eu ouço melhor. Quando estou sozinho e tranquilo, eu fico mais à vontade para falar tudo o que eu acho ser necessário. É isso que Deus propõe. Tenha um tempo de estar sozinho e tranquilo comigo, para que você possa me ouvir melhor e para que você possa ter vontade e se sentir à vontade para falar aquilo que o seu coração deseja externar para mim, falar comigo. É o que Deus propõe. Jesus nunca dispensou a hora silenciosa com Deus. O tempo que Ele esteve aqui na terra, Ele que é o nosso referencial, Ele que é o nosso exemplo, Ele teve esse tempo com Deus e considerava importante esse tempo. Vou ler dois textos que mostram isso. Marcos capítulo 1, versículo 35 diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Dá a ideia de que ele escolheu um lugar distante, reservado, tranquilo, para ter o seu momento a sós com Deus. É isso que nós devemos observar na prática espiritual e religiosa de Jesus e imitar os seus passos. Lucas capítulo 5, versículo 16, nós vemos assim: mas Jesus retirava-se para locais solitários e orava. É o exemplo que Jesus deixa para nós. Escolha ter momentos assim por julgá-los importante para a sua vida pessoal, para a sua vida em todas as áreas. Amém? Em segundo lugar, eu quero dizer do objetivo. Qual é o objetivo que a gente tem ao escolher momentos tranquilos com Deus? Com que objetivo a gente deve separar esse tempo? Em primeiro lugar, mostrar devoção a Deus. Isso, você precisa mostrar devoção a Deus. O Salmo 29, versículo 2, ele diz assim: atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Então a palavra de Deus está dizendo que a gente deve ter devoção para com Deus. A gente deve expressar a glória que o seu nome merece, que é digno. O nome de Deus é digno de toda honra e de toda glória. Posso ouvir um amém? Segundo objetivo, receber a direção de Deus para todas as coisas que eu tenho que decidir, realizar, escolher. Deus, Ele quer nos dar a sua direção. O Salmo 32, versículo 8 diz assim: eu lhe ensinarei o caminho para onde você deve ir, e vou guiá-lo e orientá-lo, diz a palavra de Deus. Olha a proposta de Deus: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Então a gente deve ter esse momento tranquilo para expressar adoração e devoção a Deus e para ter a direção de Deus para todas as coisas. Observe que eu não coloquei aqui no objetivo a gente ter esse tempo a sós com Deus para a gente ficar pedindo as coisas que a gente precisa a Deus, para a gente ficar buscando a Deus, pedindo socorro a Deus. Não, isso aí a gente já faz em todos os tempos. Mas o objetivo principal é adorar a Deus e ouvir a direção que Ele tem para a nossa vida, com a disposição, com a predisposição, para dizer melhor, de seguir a direção que Ele aponta. Bom, assim sendo, eu quero dizer para você em terceiro lugar o que acontece
ou pode acontecer, ou deve acontecer nesses momentos tranquilos com Deus. Pastor, o que eu faço nesse tempo? O senhor está falando para a gente ter um tempo, digamos que eu escolha ter meia hora, o que eu vou fazer durante meia hora? Pastor, eu não sei o que fazer. Olha, no começo é assim, se você propuser ficar 5 minutos, vai parecer que é 1 hora. Então, ao invés de você se preocupar com o tempo, proponha o que fazer nesse tempo. Estabeleça já previamente o que você vai fazer nesse tempo de oração. Em primeiro lugar, eu quero dizer que não existe um modelo, ou uma ordem, uma regra, uma receita, como uma receita de uma comida, de um bolo, para você seguir. Mas eu vou dizer aqui algumas coisas que você pode fazer. É sugestão, não é uma receita, não é uma regra. É uma sugestão. Também eu não vou colocar em primeiro lugar, em segundo lugar, isso não, porque não existe uma ordem sequencial. Apenas sugestão de coisas que você pode desenvolver no seu relacionamento com Deus na hora tranquila. E uma delas é ouvir. Ouvir. Mateus capítulo 4, versículo 4 diz assim: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Então tudo aquilo que é palavra que sai da boca de Deus, o que Deus falar, isso deve alimentar e nós precisamos ouvir. A vida espiritual começa recebendo e não fazendo. Recebendo direção antes de fazer as coisas. Tem muita gente metendo os pés pelas mãos porque sai realizando tudo, depois dá tudo errado e fala: eu não consultei a Deus, eu não dei ouvido a Deus, eu não busquei a direção de Deus. Então, é assim que você deve fazer, buscar ouvir a voz de Deus. Em todo diálogo, nós falamos e ouvimos, porque senão não é diálogo, é monólogo. É uma via de mão dupla, eu falo e eu ouço. Com Deus não é diferente. Você deve pedir para Deus falar com você. Fala comigo, Senhor. Fala. O jovem Samuel, ele ouviu do sacerdote Eli a seguinte orientação: se Deus te chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então essa deve ser a nossa fala com Deus. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E pronto, vamos ouvir Deus falar. Deve pedir também sabedoria para entender o que Deus está falando, o que Ele vai falar. Há várias maneiras de ouvir Deus falar. Dentre elas, leitura da Bíblia. Nesse tempo a sós com Deus, você pode ler a Bíblia diante da presença de Deus. Meditação da palavra de Deus. Ficar buscando na mente, na memória, textos que você leu. Talvez alguns momentos antes de entrar nessa hora tranquila com Deus, esse momento tranquilo com Deus, você lê um texto bíblico. Então ficar ali, pensando, meditando, Ou até mesmo Deus pode falar com você naquele momento tranquilo, olhando a natureza. Ou você vai para a beira de uma praia e fica olhando o movimento das águas. Ou você vai para uma floresta onde tem uma quantidade de árvores, você fica olhando as árvores, os pássaros. E Deus pode falar, trazer uma mensagem ao seu coração através da natureza. Ou através de pessoas também Deus pode falar com você. Você pode escolher ter um momento tranquilo em dupla, você e mais uma pessoa. E aí essa pessoa pode falar com você algo que Deus tem falado ao seu coração. Então, existem muitas maneiras de Deus falar, inclusive através das circunstâncias, viu? Eu tenho aprendido muito de Deus nesse tempo de pandemia. Ah, como eu tenho aprendido. Coisas que eu sempre pensava que sabia, mas que nunca ia acontecer comigo. E Deus está mostrando, acontece com você. E você pode sim aprender com isso e ser abençoado com isso. Então, Deus nos ensina através das circunstâncias, através de experiências espirituais. Olha como Deus fala. Uma vez eu fui celebrar batismo e eram 23 pessoas. E era uma experiência comum para mim como pastor. Mas naquele dia, eu vivi uma experiência espiritual tão gostosa durante aquele batismo, que eu saí dali dizendo: Deus falou comigo dentro do batistério. Deus falou comigo. Uma vez eu estava em um culto ouvindo o pregador convidado, que eu havia convidado para fazer uma conferência, e aquele pregador, ao final do culto, fez um apelo. Pasmem, o apelo que ele fez de consagração de vida, de renúncia, de colocar algo que está impedindo a sua relação com Deus. Quando eu dei por mim, eu já estava lá na frente dizendo: eu preciso colocar isso diante do meu Deus. Foi uma experiência dramática que definiu o futuro ministerial naquela igreja. Aquela experiência espiritual que eu vivi. Deus falou comigo através da experiência espiritual.
Então, continuando a pensar sobre o que fazer durante o meu momento tranquilo, é adorar a Deus. Como nós falamos, né? A devoção deve ser o objetivo. O Salmo 139, versículo 14 diz: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Digo isso com convicção. Adorar demonstra que para você o relacionamento com Deus é mais importante do que aquilo que Ele pode lhe oferecer, do que qualquer bênção que pode advir desse relacionamento. Adorar a Deus é dizer: Pai, estar na tua presença para mim é mais importante do que receber uma bênção do Senhor. Adorar significa reconhecer que você é filho e que o Senhor é Deus o único Deus digno de ser exaltado, de ser adorado, quer com palavras, quer com atitudes. Você vai dizer: Senhor, que a minha vida seja para o teu louvor. Quem adora, ministra para Deus aquilo que está no seu coração e manifesta que parou de gerenciar a sua própria vida e agora a sua vida tem um novo gerente, tem um novo dirigente, tem um dono. E essa vida agora pertence a Jesus e reconhece o bom gerenciamento de Deus sobre todas as coisas da sua vida. O gestor maior do seu viver é o nosso Deus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Exemplos de como você pode adorar a Deus durante a sua hora tranquila, o seu momento tranquilo com Deus. Você pode falar para Ele o que Ele significa para você. Meu Deus, o Senhor é tudo para mim. Meu Deus, o Senhor é o meu Pai. Meu Deus, o Senhor é meu protetor, meu conselheiro, meu consolador. Diga para Deus em palavras ali naquele momento tranquilo. Vai falando tudo que Deus é para você. É uma forma de você adorar a Deus. Outra forma de você adorar a Deus é você declarar aquilo que Ele não apenas para você, mas para o mundo todo, né? Ele é grande, Ele é amoroso, Ele é fiel, Ele é justo. Vai falando os atributos de Deus: misericordioso, grandioso, tardio em irar-se. Então você pode falar aquilo que Deus é, os atributos de Deus. E você pode também cantar. Você pode cantar nesse momento tranquilo, de repente, você pode cantar: seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Um exemplo de música que pode ser cantado durante um momento a sós com Deus. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus, né? O que podemos fazer durante esse momento tranquilo? Confessar. Confessar. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Salmo 103, versículos 13 e 14. Deus sabe que somos pó, fomos formados da terra, somos pequenos, somos limitados, somos falhos. Então a gente pode confessar para Deus. É o momento em que confesso as minhas falhas. É o momento em que confesso os meus tropeços. É o momento em que peço perdão ao meu Deus. Mostro que estou arrependido do erro cometido e recebo perdão do meu Deus. É o momento em que eu tenho para, de maneira muito íntima, declarar para Deus tudo o que tenho feito e dizer para Ele: perdão, Senhor, não tenho sido a pessoa que o Senhor gostaria que eu fosse. Tenho andado em desacordo com seus ensinos, com seus mandamentos. Tem misericórdia. E aquilo que não tenho feito, né? Aquilo que eu gostaria de fazer e não fiz, eu posso confessar. Pai, eu gostaria de ter sido assim, eu gostaria de ter sido um pai melhor. Eu gostaria de hoje não ter dito isso para meu filho. Eu preferiria, ó Pai, não ter agido daquela forma. Perdão, Senhor. E pedir perdão a Deus. Essa hora tranquila vai ser abençoadora quando você sentir o perdão de Deus na sua vida. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? É isso que Deus quer de nós. O que fazer durante esse momento tranquilo? Nós podemos também afirmar. Em Gálatas 3:26 diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Nós podemos afirmar a nossa fé. Eu creio que Deus é meu Pai, que eu sou filho de Deus. Significa afirmar, falar a minha identidade em Cristo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso.
Afirmar quem somos em Jesus Cristo nos liberta do medo e nos dá potencialidade, ou faz fortalecer em nós, ou renascer em nós, ou que percebamos as potencialidades que Ele mesmo nos deu para realizar os desafios que tem diante de nós. E assim os frutos serão maiores, mais produtivos, mais corriqueiros e tudo para a glória de Deus. Então diga: eu sou filho de Deus, eu sou raça eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus, como diz 1 Pedro 2:9. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. O que fazer durante esse momento de hora tranquila? Interceder. Se interceder pelos outros. 1 Timóteo 2:1 e 2 diz assim: em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Olha aí um exemplo de intercessão. Orar, suplicar, agradecer, fazer pedidos e ações de graças em favor de todas as pessoas. É o momento em que eu oro pelas outras pessoas. É o momento em que eu não tenho foco na minha necessidade, mas eu me lembro de pessoas que amo e que sei que estão precisando de socorro, de ajuda, de uma mão estendida, de um braço estendido do nosso Deus. Então nós precisamos interceder e fazer isso com frequência, né? Porque nós vamos sentir o desejo maior de interceder por outras pessoas, pois temos esse tempo tranquilo e o desejo virá ao nosso coração, até que um dia estaremos intercedendo por pessoas que talvez nunca vimos, mas sabemos que precisa de socorro, e a gente intercede. E quem sabe um dia essa pessoa vai dizer: olha, eu senti Deus agindo em meu favor como fruto da sua oração, da sua intercessão. Glória a Deus, louvado seja o nome de Deus. O que fazer durante o meu momento de hora tranquila? Pastor, o senhor falou que não pode pedir? Não, não disse isso. Eu disse que você não deve gastar o tempo da hora tranquila só pedindo, porque isso a gente já faz sempre. Mas nós podemos pedir sim. Mateus capítulo 7, versículo 7 diz: peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Então nós podemos pedir sim. É o momento de declararmos para Deus os nossos anseios, a nossa ansiedade, aquilo que às vezes está trazendo até incômodo, até tirando o sono e quem sabe até trazendo lágrimas aos nossos olhos. Ao pedir, você demonstra para Deus que você está dependente dele e que reconhece que nele está a resposta certa e que chegará na hora certa e da maneira certa. Quem entra em harmonia com Deus não terá falta de recursos de Deus para amar, para obedecer e para frutificar. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. O que fazer nesse momento a sós com Deus? Tem tanta coisa. Vou falar a última então. Nós precisamos agir. Pastor, agir nessa hora, no momento tranquilo? Sim. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz assim: fui crucificado com Cristo. Agi assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, nesse diálogo com Deus, nunca termine, que esse diálogo com Deus nunca termine em palavras, que não fique só na contemplação, só na adoração. Não, o diálogo sempre deve produzir obras e obras de amor nesse mundo real, porque agora já não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você. E se Cristo estivesse aqui nesse mundo, ele não perderia tempo. Ele estaria agindo e você é Cristo aqui nesse mundo, pois você é o corpo de Cristo. Então, constantemente, Deus estará ensinando a você coisas que você deve fazer, coisas novas a cada dia, dando direcionamento que você deve seguir. Então, você não deve ficar só na oração, você deve partir para a ação. Se Ele mandou, faça. Se Ele apontou, siga. Não fique parado. Ponha em ação o que você tem aprendido, pois a fé sem as obras, ela é morta. Glória a Deus? Muito bem. Quero concluir dizendo que todo relacionamento precisa de tempo para ser construído, para amadurecer. Com Deus as coisas não são diferentes. Escolher um momento diário, tranquilo,
para estar em contato íntimo com o Senhor é a melhor forma de investir tempo neste relacionamento e com certeza é a melhor escolha. Não desanime. Se você deixar de ter essa hora silenciosa com Deus em algum dia, não se culpe. Recomece. E se você não tem tido até aqui, é hora de começar. Se você começou a ter e parou, não tem problema. Olhe para o agora e proponha, eu terei. E comece então a viver esse momento sozinho com Deus. Então, escolha ter momentos tranquilos com Deus. E que Ele nos abençoe. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Oh, 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 grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz.
me satisfaz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus me satisfaz. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção. Muito obrigado porque o Senhor nos convida a conversar contigo. Muito obrigado porque o Senhor nos ensina não apenas os exemplos de Jesus, mas em textos bíblicos como que lemos, que devemos ter esse tempo para nos desligar de atividades, de barulho, de outras coisas e nos concentrar, focar no Senhor. Ajuda-nos a colocar esta prática constantemente no nosso dia a dia. Ajuda-nos a viver esse tempo. Pai, essa vida em favor de quem eu oro, que nesse instante ela possa propor no seu coração. Meu Deus, eu quero ter momentos tranquilos, diários, profundos com o Senhor. E o maior privilegiado, beneficiado, serei eu mesmo. Que seja assim na vida desta pessoa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Seja sobre a sua vida a graça do Senhor Jesus. E continue conosco na nossa live de oração. Que Deus te abençoe.